Olá, amigos! Nós queremos continuar com o nosso estudo da Bíblia, analisando hoje o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 até 31. E nós vamos ler por partes. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Caros amigos, é a primeira aparição de Jesus após a sua ressurreição. Ninguém viu, ninguém registra a ressurreição em si, só os aparecimentos. E então, o primeiro aparecimento foi na tarde do domingo da sua ressurreição. E aí nós temos os discípulos trancados com medo dos líderes judeus. E Jesus vem e se coloca no meio deles, sem abrir portas, sem janela. E aí entra a questão: Jesus, depois de sua ressurreição, é o Jesus glorificado, que usa todo o seu poder divino. Por isso ele não precisou abrir as portas, simplesmente apareceu no meio deles. E Jesus então mostrou as mãos e o lado, para eles se certificaram que era realmente ele vivo. Mostrou o corpo. Lucas até registra a questão que eles pensaram que era um fantasma. E então, para tirar esse medo, Jesus então mostrou o seu corpo, o corpo ressuscitado. Isso também tem um outro sentido para nós. Nós também vamos ter corpo. A ressurreição é a ressurreição do corpo. Muitos dizem assim, a ressurreição da alma. Não é a ressurreição da alma, é a ressurreição do corpo, né? Então nós vamos ter corpo no céu. E a saudação é importante: que a paz esteja com vocês. Paz no sentido, né, que os judeus tinham, não era só um simples cumprimento da parte de Jesus, mas era realmente desejar a tranquilidade. Antes não havia paz, havia medo, havia insegurança. Então, paz é a tranquilidade que a gente tem a partir da nossa fé em Deus. Então, a paz vem de Deus, a verdadeira paz. A paz profunda, conforme a Bíblia tem esse conceito de paz. E aí Jesus envia como ele tem sido enviado pelo Pai. E também Jesus concede a eles o Espírito Santo, soprou sobre eles. E a palavra grega aqui usada é a mesma que é usada na tradução para a Septuaginta do soprou o fôlego da vida em Gênesis 2:7. Então Jesus soprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. E eles deveriam então perdoar os pecados às pessoas arrependidas e não perdoar, reter o pecado às pessoas que não se arrependessem do pecado. E aí nós temos o que segue, né? A ausência de Tomé e a sua falta de paz por causa da sua incredulidade. Então diz aqui: Tomé, um dos 12, chamados Dídimo,
né, gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Então Jesus e os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e nela não puser o dedo, e se não puser minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu, Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então vejam bem, Tomé não estava, mas ele também não acreditou no testemunho dos seus colegas e estava incrédulo. E cético disse: se ele não puder sentir fisicamente, ele não iria acreditar na ressurreição de Jesus. E aí, passada uma semana, Jesus aparece de novo. Vejam novamente ainda as portas trancadas, e Jesus novamente se coloca como na primeira vez no meio deles e o saúda com a paz, né, que eles deveriam ter. E aí logo chama Tomé e diz: satisfaça o teu desejo, verifique fisicamente que sou eu. E aí o Tomé confessa: Senhor meu, Deus meu. Aqui nós temos uma coisa muito importante. João, no seu evangelho, quando depois da ressurreição, sempre chama Jesus de Senhor, né? Então, isso é muito importante. E aqui na confissão, Tomé diz: Senhor meu, Deus meu. Então, Senhor era a aplicação do nome de Deus no Antigo Testamento, onde o termo era usado como contraste aos deuses. Xavé, né, traduzido por Senhor na Septuaginta, era o Deus ativo e dinâmico que agia, e não como os deuses que não tinham condições para fazer nada. Chamar de Jesus de Senhor é reconhecer a sua divindade, seu poder e seu domínio sobre a morte. Estava ali Jesus vivo, ressurreto, que não estava mais na sepultura. Então esse era o Senhor que está na presença. E é importante frisar aqui, nós temos a conclusão do Evangelho em si. O objetivo do Evangelho é levar a todos nós a confessar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Deus. Todos os registros que o apóstolo João fez visa ao leitor do seu Evangelho a levar ele à confissão que Tomé fez: Senhor meu, Deus meu. Então esse é o ponto alto do Evangelho de João. Nós temos o apêndice do versículo 21 e temos então ainda os versículos 30 e 31, onde ele deixa claro o seu objetivo ao ele registrar o Evangelho. Ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas esses foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amigos, é isso que todos nós precisamos: reconhecer Jesus como nosso Salvador, o Filho de Deus, e tendo essa fé, nós vamos receber a vida que Jesus conquistou, que é a vida eterna, a felicidade lá junto de Deus.
Então esse evangelho é muito rico e vejam bem, como diz claramente, o objetivo é nós temos a mesma confissão que Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Tomé, num sentido, é um exemplo negativo, aquele pessoa cética que não quer acreditar em Deus, né? Não quer acreditar na ressurreição de Jesus. E num segundo momento ele é o exemplo para nós, porque todos temos que ter essa fé que ele confessa, acreditar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Deus, o nosso Salvador. E nós crendo, como diz o versículo 31, nós temos a vida que Jesus veio conquistar para todos nós. Vamos nós crer e vamos ter a paz que Jesus vem trazer para os corações de todos que o aceitam como seu Salvador. Amém.